E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas 12 pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o rego e em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então Eliseu armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu. Sucedeu, pois, que depois, eu vou pular para o 37. E Eliseu fez uma oração: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Poderia sentar, irmãos. Muito obrigado pela reverência à palavra de Deus. Altar é lugar de encontro com Deus. Altar é o ponto culminante do encontro do homem com Deus. Naquela época não havia templos, e o patriarca, que eram nômades, andavam à procura de pastagens, levava consigo a sua igreja, o seu altar. E eram 3 coisas que não podia faltar na vida do patriarca. Quando ele estabelecia morada, a primeira coisa que ele fazia era armar a tenda, cavar um poço e erigir o altar do Senhor. Altar é lugar de encontro com Deus. Altar era o lugar onde o patriarca, onde as famílias cultuavam e dirigiam culto ao Deus Santo, vivo e poderoso. O texto que nós acabamos de ler se passa numa época tão difícil para o povo de Deus, em que o altar do Senhor estava em ruínas. Em Israel, o povo havia deixado de adorar ao Deus Santo, vivo e poderoso, e cada um andava segundo os seus próprios desígnios, servindo aos deuses da terra. O rei Acabe era um rei que conhecia a Deus, mas totalmente dominado pela sua mulher Jezabel, passou a perseguir os cristãos que queriam viver piamente debaixo das misericórdias de Deus, e a maltratá-los e a derrubar o altar do Deus Santo, vivo e poderoso. O Deus que estava em alta em Israel, naquela época, era o Deus Baal. Apregoava-se que Baal era o Deus que mandava chuva e abençoava a nação de Israel. Todas as vezes que caía chuva, os adoradores de Baal levantavam o altar e levavam sacrifício, agradecendo Baal pela chuva. Foi nessa época tão difícil para o povo de Deus, que Deus chama Elias de uma cidadezinha pequenina que ninguém sabia onde ficava, e até hoje ninguém sabe onde fica, chamada Tébita, para um ministério específico, que era restaurar o culto ao Deus Santo, vivo e poderoso.
Meus amados irmãos, o que nós precisamos nesses últimos dias é de homens de Deus, que tenham um compromisso com Deus e que não estejam comprometidos com nada das coisas deste mundo, e que tenham a palavra de Deus para falar aos governantes desta nação, que esta nação só tem solução quando Deus dessa nação se torna Deus desta nação. E Elias falou para o rei Acabe: para que você saiba que a palavra que sai da minha boca vem direto do trono de Deus. Vão ficar por 3 anos sem chover sobre a face da terra. Deus é inteligente, né? Quem manda chuva? É Baal? Vou provar para vocês quem manda chuva. Você errar os céus. Agora a coragem de Elias ir lá no palácio onde está o rei que persegue os cristãos e levar uma palavra de Deus para assim: rapaz, a vergonha dessa nação é você. Nós precisamos de homens de coragem, que tenham coragem de dizer ao mundo que nós não aceitamos casamentos de homem com homem e de mulher com mulher. Nós somos contra, porque a palavra de Deus nos mostra que está errado. Amém ou não? Amém. Elias deu o recado e Deus falou assim: Elias, agora você pode, porque Acabe vai te perseguir. Quem quer ser profeta de Deus tem que estar preparado para a perseguição. Porque quando você falar uma palavra de Deus que a pessoa não gostar, ela vai te perseguir. Quem quer ser profeta de Deus tem que estar preparado, que uma hora você está lá no palácio e outra hora você está debaixo de uma árvore, esperando a providência do Deus santo e vivo e poderoso. Deus falou: Elias, vai lá para o monte que eu já preparei um ribeiro de água corrente, água pura, mineral, cristalina para você. E eu preparei um bando de urubus para te trazer alimentos. Você vai falar assim: não, a Bíblia fala que é corvos. Corvo e urubu é a mesma coisa. A gente tem uma tendência de pensar que o urubu é do maligno. Não, o urubu também é servo de Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Aquela seca terrível, ninguém tinha muita coisa para comer. A empregada do rei Acabe preparava o bife acebolado, mal passado, punha lá na mesa, os corvos iam voando, catavam a carne do rei Acabe, falava: isso aqui é para Elias. E levava lá Elias, sentado junto ao ribeiro, tomava água, e o corvo chegava com a carne ou pão lá na mesa do rei Acabe. Quem quer ser profeta de Deus tem que estar preparado para as perseguições. Uma hora você está lá no palácio, outra hora você está debaixo de uma árvore, esperando as revoadas de urubus para te trazer alimento. Mas até na prova, Deus cuida de você e manda as coisas lá. Amém ou não? Um dia, o ribeiro secou. Deu meio-dia, os corvos não vieram. Elias não podia voltar para a cidade porque ele ia ser morto à espada. Ele pensou: agora pronto. Porque tem hora que a gente passa por prova também. Tem hora que Deus fecha as portas da gente e diz assim: Senhor, como é que é? O Senhor não está comigo? Não, Senhor. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por provas terríveis que eu pensava assim: Deus me abandonou. Deu 2 horas, o ribeiro seco, nada para beber, nenhuma água para beber, os corvos ainda não veio, e ele começou a preocupar.
Deus fala para ele assim: Elias, tempo de levantar. Vai lá para a região de Serepta, porque eu preparei um empresário que tem muito dinheiro para te sustentar. Não. Eu preparei um homem que tem uma firma muito grande que vai te depositar dinheiro na sua conta bancária todo mês. Vai para lá. Não. Deus falou assim: Elias, eu preparei uma viúva para cuidar de você. Irmão, uma viúva. As coisas de Deus é diferente. Deus, Jesus disse assim: bem-aventurado, Senhor, graças te dou porque ocultaste as coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Os empresários ricos nunca fizeram a obra de Deus, mas a obra de Deus, a Assembleia de Deus é feita por pessoas simples, humildes, é feirante, é pedreiro, é lavadeira, é engraxate, essas pessoas humildes, porque Deus cuida de nós. Amém ou não? Glória a Deus! Elias pegou sua mochila, sua pastinha e caminha dentro. Vamos para a região de Serepta. Caminhou. Uma seca terrível, com fome. Lá na frente, lá na cidade de Serepta, tinha uma irmã serva de Deus, com fome, viúva, não tinha marido, o filho dela não dava nem trabalhar mais, estava lá deitado, porque a fome dava uma fraqueza, ficava à disposição. E ela sai de manhã, à tardezinha, para catar os gravetinhos. E está lá aquela irmã catando um gravetinho. Então, Senhor, o Senhor podia mandar alguém para acabar com essa fome nossa, Senhor? Senhor, tem misericórdia, manda um profeta aqui para falar comigo. Porque quando você está na luta, você quer realmente ouvir Deus falar. Senhor, tem misericórdia. E cantando hino. Aí chega Eliseu perto dela e fala: Senhor, irmã. Ela levanta: oh, graças a Deus, chegou o homem de Deus. Quando o homem de Deus chega, a providência de Deus chegou, aleluia. Quando o Senhor, pastor, profeta Eliseu, oh, maravilha, vai bem com o Senhor, vai tudo bem. Aí ele falou assim, ela falou assim: o senhor não tem aí um realzinho para nós comprar um pão? Ele: tem nada, nadinha. E outra coisa, Deus mandou aqui para ser alimentado pela senhora. Ela: por mim? Mas eu sou uma viúva. O que a senhora tem aí? Eu estou pegando os gravetinhos aqui para fazer um bolo. Eu vou comer, porque eu só tenho uma farinha. Irmão, fazer bolo com farinha, essa mulher devia ser baiana, né? Porque não dá um bolo só a farinha. Eu não entendo bem de cozinhar, mas ela. Aí ele falou assim: a senhora vai lá, faz o bolo direitinho, faz bonitinho o bolo, faz bem gostoso o bolo e traz o bolo todinho para mim. E eu te digo que não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Ô irmão, você já parou para imaginar aquela mulher lá no fogão, preparando o bolo e olhando, e o estômago dela roendo por dentro, e o filho sempre chega perto do fogão, né, e fala: mãe, eu estou numa fome, mãe. Ela fala: vai ter, meu filho. Pois é, esse bolo aqui é para o profeta Eliseu, para o profeta Elias. Como é que é, mãe? A senhora vai nos matar de fome? Meu filho, ele disse que nunca mais vai faltar farinha na panela nem azeite na botija. Vamos confiar nas promessas de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Eu não vou dar o meu dinheiro todo para a obra, porque vai faltar lá em casa. Eu não vou contribuir muito, porque vai faltar depois para mim ir embora. A Bíblia diz que Eliseu comeu o bolo, e a hora que ele acabou de comer, a farinha da botija e o azeite subiu. No outro dia, a mulher preparou, na mesma hora ela preparou um bolo para o menino dela, comeu o bolo. Quando foi olhar na vasilha, tinha mais farinha, tinha mais azeite, veio a mudança. Porque ela confiou
das promessas de Deus. Elias ficou um tempo ali, e depois Deus mandou ele ir restaurar o altar do Senhor. O tema da mensagem é restaurando o altar do Senhor que estava em ruínas. Porque muitas vezes o altar da nossa vida se encontra despedaçado. Muitas vezes nós não encontramos ânimos nem para orar. Muitas vezes nós não queremos nem ler a Bíblia. E o nosso altar vai se desfazendo. E Elias tomou algumas providências para restaurar o altar do Senhor. A primeira coisa que Elias fez foi lá para o alto do Monte Carmelo e disse: venham todos os adoradores de Baal, venham todos os adoradores de Astarotes, venham todos os sacerdotes, vem para cá, rei Acabe, vem todo mundo, porque eu quero mostrar quem é Deus em Israel, se é Baal ou se é o Deus Santo, vivo e poderoso. Venham todos. O que é, Elias? Vamos fazer um altar aqui e vamos pôr em prova o Senhor. Esse negócio foi em prova do Senhor. Teve um irmão lá na Fátima contando que queria fazer uma viagem missionária muito. Deus tocou no coração dele e o pastor falou: vai para a oração então. Eu sou pastor, eu tenho vontade demais de evangelizar os sítios que está lá no meio da floresta amazônica, aquela tribo que nunca viu o homem, que eu tenho vontade demais. Bora orar, ora. E o irmão orou, casou, e um dia chegou o momento dele. Os índios canibais que comem pessoa viva. Viva não, morta, com carne de pessoas. E ele foi. Chegou na aldeia, depois de muitas horas de viagem, e encontrou um cacique. Eles cataram eles, amarraram eles, e ele falou assim: vocês podem fazer o que quiser comigo, mas antes eu queria falar de Jesus para vocês. Aí o cacique: então deixa eles aí, amanhã eles falam de Jesus à tarde, nós pomos eles na panela. Deu uma comida para eles à noite. O irmão falou que a comida chamava Sorocodó com birozol. É sopa de lesma. Agora, se você não comer a comida do índio, é uma afronta, né? Eles dormiram e no outro dia, logo que o sol se pôs, reuniu a tribo toda e falou: pode missionar? Pode falar de Jesus. E aquele irmão começou a falar de Jesus, a falar de Jesus, a falar de Jesus, a falar de Jesus. Até que o cacique falou: tá bom. Está falando de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, mas cadê Jesus? O índio quer ver Jesus. Agora, é ir para a panela. E o cacique índio quer ver Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Fala de Jesus, mas cadê Jesus? E ele foi ficando nervoso, e os índios já começaram a amarrar ele, e já ia, quando ia para tirar a vida deles, o cacique falou: para. Índio está vendo Jesus de branquinho, Jesus maravilhoso, mas Jesus é maravilhoso. E aquele irmão começou a falar e falava do amor de Jesus, e os índios foram jogando as flechas no chão, os arcos, e fizeram um culto muito grande ali. Temos que ser servos de Deus verdadeiro, porque a hora que fala que queremos ver Jesus, nós temos que orar e Jesus aparecer. Eliseu falou: vamos fazer um altar, e o Deus que respondeu com fogo descido do céu, esse vai ser Deus sobre Israel. E Elias falou assim: vocês podem orar primeiro. E aquele povo começou a orar, e começava a orar, e nada de fogo descer. Aí eles estavam vendo que Baal não mandou chuva durante esses 3 anos. Então Baal não era Deus. E Baal também não tem poder para mandar chuva, coisa nenhuma. E Baal não tem poder para mandar fogo. Acabou com a moral de Baal. E eles oravam. E eles pensavam assim: ai meu Deus, se não mandar fogo aqui e queimar isso lá para o holocausto, nós vamos responder com a vida. Nós vamos morrer. Baal, pelo amor de Deus, desce fogo aqui.
Chegou um determinado tempo do dia que eles começaram a se retalhar, pegavam o punhal e cortavam, e se retalhavam, cabisbaixo, tinha misericórdia deles e respondia a eles e nada. Quando chegou na hora dos cereais, Elias falou: já está bom, você já orou, agora é minha vez. E Elias tomou algumas providências. A primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu já estou terminando. Elias pegou 12 pedras, e cada uma daquelas pedras representava a tribo de Israel. 12 tribos, 12 pedras. Elias pegou uma pedra e falou assim: essa pedra aqui representa a tribo de Zebulon. Zebulon, fica aqui. Essa pedra aqui representa a tribo de Judá. Judá, fica pertinho de Zebulon. Essa pedra aqui representa a tribo de Naphtali. Naphtali é pertinho, é unido, porque sem união o fogo de Deus não desce. Igreja onde o crente não conversa com o outro, que é desunido com os obreiros, que não tem união com o pastor, o fogo de Deus não desce. Irmão, eu oro, não acontece nada na minha vida. Vê o que está faltando. Às vezes você não está conversando com o seu irmão. Vai lá e conversa com ele. Faz uma paz, uma união. É unido. Zebulon, Naphtali, Isacar é junto. O pacto de Deus com vocês é unidos. É sobre todo Israel. É sobre toda a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É na união, na perseverança, é no partir do pão. Atos 2:42. Unimos. Segunda coisa que ele fez: cavou um poço, cavou um rego. Juntaram os homens lá, juntou ele e cavou um rego. Mais ou menos a largura desse pouco. Cavou um poço, um rego, e falou: traz água. Uma maneira boa para você acender uma churrasqueira é você pôr a lenha sequinha e pegar um jarro de água e jogar nela. O povo que está reunido na festa simplesmente vai te bater. Traz água. E jogou água sobre a lenha. E jogou água sobre o altar. E aquela água desceu e parou na vala que Elias tinha feito. O que eles estavam dizendo com aquilo ali? Eles estavam dizendo que o altar do Senhor, ele tem que ser lavado e santificado. Vocês fizeram a bagunça de vocês aí, por fogo de Baal desceu. Agora o altar do Senhor vai ser lavado e vai ser limpo e vai ser separado. A igreja do Senhor, ela é separada das coisas do mundo, de todas essas bagunças. A igreja do Senhor é separada. Glória a Deus. O crente, ele é santificado. Ele não envolve com as coisas do mundo. Ele é lavado pelo sangue carmesim do Senhor. Separação. Separação com o Senhor. Quanto tempo que nós, os irmãos, os obreiros, não tiramos um tempo separado com o Senhor? Você entra no seu quarto e fala para a esposa assim: ó, segura os menininhos aí, eu vou fechar o quarto e vou ficar separado com o Senhor meu Deus e vou orar a Ele e vou buscar graça lá de cima. Pega o celular, desliga o celular. Porque pode ser que você está lá orando, buscando a Deus, vou ficar aqui uns 3 dias separado, e o seu celular te toca, e aí você tem que atender. É uma coisa assim que eu vou pedir ao pastor permissão para falar, depois ele pode puxar minha orelha lá fora, não tem problema. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas com o celular ligado e atento. Se o celular seu tocar,
se levanta e vai atender lá fora. Qualquer ligaçãozinha te tira da presença do Senhor. Não é verdade? Eu tenho contemplado que às vezes obreiro, o celular toca lá na minha igreja mesmo, o celular toca, o obreiro levanta e vai lá para fora, saindo da presença de Deus. Sabe? Ele fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O teu celular, quando toca, só te traz problema. É uma pessoa: vem cá comprar uma gasolina que meu carro acabou aqui perto de Goianira. Vem cá, o meu pneu furou e eu estou sem step. Então desliga o celular e fala: Senhor, aqui é eu e o Senhor. O mundo pode acabar lá fora, mas é eu e o Senhor. O altar do Senhor tem que estar junto, separado. E a outra coisa que ele fez foi quebrar o bezerro no meio. Quebrar, retalhar. O que fala disso? É quebrantamento. Muitas vezes nós passamos semana sem orar, sem chorar na presença de Deus. O Brasil perdeu a Copa, você chorou na presença do Brasil, mas na presença do Senhor, os seus olhos não caiu uma lágrima. Vem para a igreja, está tudo bem, e Deus olha assim e fala assim: aquele meu servo está chorando na minha presença. Aí começa a vir uma luta na sua vida, começa a fechar as portas e você vai começar a orar e chorar: Senhor, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. E ora e fica sensível, e Deus fala: você está no ponto certinho, é aí que eu quero. É quebrantado. O crente tem que ter coração quebrantado na presença de Deus. Amém ou não? Amém! Glória a Deus. Aleluia. E aí Elias chamou o povo, e a oração de Elias foi curtinha, não precisa muita coisa não. Ele já tinha depósito na presença do Senhor, e ele orou poucas coisas. Disse: Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, derrama fogo do céu e consome o altar. E o fogo desceu e queimou a lenha, queimou o bezerro, lambeu a água que estava ao redor, porque o altar do Senhor estava em cima. Vamos nessa noite consertar o nosso altar na presença do Senhor, e o fogo vai descer. Amém ou não? Amém. Nós temos que santificarmos a nossa vida na presença de Deus, porque quando vir as provas, vir as afrontas, nós teremos como provar que Deus é o Deus que ouve e atende às nossas orações. Uma pessoa intentou fazer um trabalho de macumba para a nossa família, e a pessoa levou o nosso nome, o nome da família do meu pai, da minha mãe, toda para o centro espírita. Aí, é da linha da Umbanda, que banda. Quando o pai de santo olhou todos aqueles nomes lá e falou assim: esse nome aqui, o lá de cima, lá o coisa muito, está falando que está tudo bloqueado, eles têm um selo do Espírito, eles têm um selo na vida deles, que nós não podemos fazer trabalho para nenhum. E aqui eu fiquei muito alegre de saber que sou protegido, estou debaixo da graça e da unção do Senhor. Deus te abençoe os irmãos. Hoje o Van e o Tiago vai estar louvando ao Senhor, e no final já devolvo aqui para os dirigentes. Amém? Deus te abençoe. Sem falar conosco essa noite, também da sua palavra. E enquanto o Senhor louvando, pedindo para os irmãos louvar a Deus também com as ofertas. E quem puder nos ofertar nessa noite. Fala a Deus com a paz, Senhor Jesus. Amém. Quem recebe a palavra do Senhor Deus aqui nessa noite? Aleluia. Deixa o Espírito Santo mover na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos juntar a amém? Aleluia. Bendito seja Deus. Quando
E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, um povo assim falava, faltava mimos. Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam, outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos, e ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada, um povo assim falava. Mas Deus não vê ela chorando, então se comoveu, e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que sobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transformando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Verdade, tremendo de Deus magnífico. Não pode estar faltando nossas casas. Precisamos acreditar em Deus. Mas Deus não viu ela chorando, então se comoveu, e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transformando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Louvado seja o Senhor. Agradecemos pela palavra de Deus, palavra através do pastor Fábio. Precisamos da tua presença nessa noite, palavra abençoada. Agradecemos a todos que vieram nessa noite, tiveram presença distante, a todos que colaboraram para este culto nessa noite, culto de louvor e adoração ao Senhor. Devolvo a palavra aqui ao pastor para estar fazendo a finalização, né?